Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a nossa live que está sendo transmitida pelo Recapitulando no YouTube. Desde já agradeço a todos que estão entrando, espero que fiquem com a gente até o final. Dizer que é muito bom compartilhar conhecimento e aprender sempre com vocês, né? Tô reparando que já tem gente que eu conheço entrando, isso é muito bom. E eu quero começar com uma frase de um escritor que eu li há muito tempo atrás e guardei comigo, e todo início de ano letivo eu escrevo na minha agenda. E a frase ela diz assim: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Então, não temos que ter medo de dúvidas, né? Porque na realidade o que nos move é esse aprender. Eu quero agradecer também a professora Renata, nossa intérprete de Libras, por doar, né, compartilhar o seu tempo com a gente. É de grande importância proporcionarmos acessibilidade às pessoas que precisam, né? Eu quero agradecer às professoras, professora Edneia, a professora Elci e a Daiane, e dizer que é uma honra tê-las aqui comigo, tá? A professora Edneia, que foi minha coordenadora, que eu tenho muito carinho, falei para ela que ela plantou sementinha aqui no meu coração, e todos que estão já entrando na live, eu estou percebendo que já tem pessoas que a conhecem, né, sabem da dedicação e do amor que ela tem à educação. Então, a gente fica muito contente de tê-la aqui com a gente, né? A professora Elci, que é uma profissional incrível e que eu tive o prazer de conhecer e convivo com ela todos os dias, eu só tenho a agradecer também. E a minha ex-aluna, Daiane, que com orgulho, ela está aqui com a gente, ela hoje é diretora de uma das escolas da rede estadual de São Paulo, e ela veio compartilhar também, né, as suas experiências com a gente. Então, eu só tenho a agradecer vocês, né? Bem, eu acho que a gente pode começar a nossa live dizendo que qualquer movimento que a educação faça, ela acaba esbarrando nos professores. E aí a gente pensa assim, o que eu devo fazer agora? Né? Muitas palavras chegam para nós como um modismo, e aí a gente fica se perguntando, será que eu já não faço isso, né? O híbrido é um exemplo disso, apesar dele parecer para muitos como uma novidade, ele não é tão novo assim, né? Ele já existia há um tempo e nós já caminhávamos em direção a ele, só que de uma forma mais tranquila, mais calma. E aí, de repente, com o impacto da pandemia, nos fez buscar algo emergencial, né? E como a educação não é estática, nem deve ser, pelo contrário, ela é movimento, ela é transformadora, né? A escola não pode parar, nós não podíamos ficar no e se, né? Como será que vai acontecer? E aí eu vejo tanto as escolas públicas como as particulares começam a encarar o ensino remoto, né, inicialmente, e com o passar das semanas e dos meses, o híbrido, como uma realidade, né? E eu, particularmente, eu vejo isso como uma janela de oportunidades, né? Agora é a hora de quebrarmos barreiras, né? Existem coisas boas e outras preocupantes, né? Mas é o momento da gente dar oportunidade para os nossos alunos para buscarem essa autonomia intelectual que tanto queremos, né? Eu que trabalho há muito tempo com crianças deficientes, eu enxergo muito bem essa oportunidade e gostaria que vocês enxergassem também. Porque se olharmos para o nosso aluno como um ser exclusivo e buscar nele todos os dias o seu melhor, a gente realmente vai atingir o nosso objetivo. Nós vamos chegar nele e não vamos mais ficar na média, né? Então, nesse bate-papo e pensando assim, eu convidei a professora Edneia
para conversar aqui com a gente nessa reflexão. Seja bem-vinda, minha querida. Que além de estar na direção, foi também uma aluna espetacular e tenho certeza que faz uma gestão diferenciada. E a professora Elci, que eu não a conheci, tive o prazer de conhecer, né, de trocar, né, algumas conversas, e a professora Renata, né, que está fazendo a gentileza de fazer toda a tradução e, de fato, permitir que todos sejam incluídos, né? E essa conversa, ela vem na perspectiva de uma educação inclusiva, equitativa e, de fato, de qualidade, que a gente precisa muito no nosso país, né? E eu penso que é por meio de várias atividades e tantos outros momentos, assim como esse, né? E essas contribuições desse momento, em especial nosso, que estamos vivendo aqui, né, em equipe, que não deixa de ser um grupo que transcende aí só o nosso universo, São Paulo, como a Leila disse, né, tem outros estados presentes, né, de modo a contribuir e uma acreditação, né, no trabalho do professor enquanto um agente educativo e transformador. Mas para começar esse meu diálogo, um pouco das coisas, né, que eu tento pesquisar, estudar, trabalhar, né, eu trago um pouco na minha fala essas contribuições, eu vou me fazer da fala da Malala, que é uma garota jovem de um outro universo cultural, né, em que diz: uma criança, um professor, um livro, um lápis, nós transformamos o mundo. E é nisso que eu me baseio, né, na perspectiva de incluir todos, né? Então, para mim, essa frase ela é muito significativa e me traz muito sentido para o diálogo de hoje, em que eu acabo tomando a liberdade dessa fala e também convido, né, que os colegas que estão aí por meio do chat possam interagir com a gente, né, e que a gente possa, de fato, fazer essa ligação entre a troca do diálogo e do conhecimento. Pois eu acredito numa educação de vida e uma educação que ela busque mesmo a qualidade. Eu acredito na educação pública. Eu trabalho com a educação pública. Eu sou fruto da educação pública, né? E na minha atuação eu procuro pensar nela e trazer, né, de uma melhor qualidade possível, né? Então, diante desse contexto todo de pandemia, que nos encontramos todos, os professores e alunos, eles têm buscado ressignificado as suas aulas, os seus aprendizados. E é nessa perspectiva, então, que eu falo desse espaço, né, do espaço de composição de bons conhecimentos, de boas fontes, para que possa assegurar o processo de aprendizagem e de ensino. Hoje o mundo vive de uma maneira em que a informação que todos nós recebemos tem um papel muito decisivo na determinação de tomadas de escolhas e tomadas de decisões. Então, é imprescindível, a meu juízo, que a gente possa fazer um bom uso dessa capacidade das informações, né? E de modo que a gente também possa se capacitar, né? Qualificar, né, o nosso desenvolvimento. Nessa perspectiva, eu vejo o aluno também, né, diante de todo esse universo em que ele está tendo que estudar, sem a estrutura tradicional do espaço da sala de aula, indo para a escola, né? Hoje as escolas estão na cozinha, na sala, no quintal da casa, embaixo das roupas de varais, né, estendidos pelas pessoas que cuidam dessa criança. É assim que eu estou vendo a educação e tenho lidado com alguns alunos, né, trabalhando com eles também. E aí o espaço da aprendizagem transcendeu toda essa sala de aula, né, num campo mais normal, né? Ele saiu dessa normalidade. Então, à luz dessa primícia, e esse tema, né, que a Leila nos lança o desafio, né, e nos provoca o tempo todo, né, o que é essencial. Então, a minha conversa e as minhas ideias vão um pouco nisso, né, de dizer que o ensino híbrido é uma mistura metodológica, né, que impacta nossas ações de professor. E ela nos traz situações de ensino e ação com o estudante
em momentos de aprendizagem. Mas o que quer dizer tudo isso? Que lindas palavras! Como é que eu traduzo isso no meu dia a dia, lá no miudinho, né? Essa metodologia ela precisa estar sempre acompanhada, seja ela online, ao vivo, como nós estamos aqui, ou offline, né? Mas ela precisa ter um modelo em que ela, de fato, possa permitir que esse aluno, de fato, se integre com o que ele está vendo, né? Então, tem que ter sentido. E é um desafio, né? Porque o modelo que a gente tem, inclusive da educação tecnológica, muito na perspectiva da educação pública, é um modelo em que o aluno vai para o laboratório, muitas vezes, meio que direcionado, né, para o estudo, a pesquisa, e hoje nem sempre ele vai estar ali, né, a figura do professor fazendo todas essas intervenções e diálogos presenciais, né? Então, essa configuração das aulas hoje nos tem favorecido momentos de interação, né? Claro, momentos de muito medo, angústia, né? Além de tudo isso, a gente foi forçado a estar nessa situação de uma maneira também muito temerosa, porque a gente está aí, né, com uma pandemia ainda muito crescente, né? E que nos inviabiliza o contato daquilo que a gente gosta tanto, que é contato com o outro, com a outra pessoa humana, né? O contato físico, né? Estar próximo. Então, isso tem nos também deixado extremamente angustiados, né? Mas é necessário a gente se reinventar, né? Quer dizer, é uma palavra que está todo mundo falando, né? Eu já vi inúmeras lives nos últimos tempos, né? Manhã, tarde, noite. Eu já cheguei a ver de madrugada também, né? Que às vezes no dia a dia do trabalho não dá para a gente acompanhar tudo, é meramente impossível, né? Mas a gente tem que estar conectado. Então, essas questões, por conta da própria situação que vivemos, a adoção do ensino híbrido é uma chamada, sim, para todos nós de olhar outras formas de trabalhar, né? Haja vista que a gente está nesse contexto, cada um falando de um canto desse país, né? Mas temos ideias e ações muito comuns. Então, eu penso que é muito importante que a gente esteja muito aberto, muito flexível, né? Então, eu também entendo que, dentro desse contexto de aprendizagem, tanto as ações ativas como o hibridismo, né, que é uma terminologia, né, tecnológica, móvel, né, utiliza ações móveis, ela é extremamente poderosa, né, no sentido de que desenha para a gente formas interessantes de aprender e de ensinar. Porque nessa linha de trabalho, eu entendo que nós aprendemos também muito com os alunos, tendo em vista que eles são nativos digitais. A área do aluno hoje, do estudante, ele já nasceu com o tablet na mão, né? Com o celular dos pais, dos familiares ou de quem cuida ali na mão, é né? Uma ferramenta. Então, tem desafios? Tem muitos, né? A maior parte das instituições educacionais, sejam elas presenciais ou não, ela está preocupada em atender essa mudança e fazer essa mudança. Ela está sendo cobrada, né? É necessário. Afinal de contas, o século XXI está batendo aqui na porta, né? Mas, predominantemente, os modelos de design que a gente tem, né, os modelos de aula que a gente tem, acabam sendo ainda muito fechados, né? O que nos dificulta trazer roteiros iguais. Como é que eu vou ter que ensinar de maneira igual? Não vai ser possível, porque cada um vai ter uma situação de aprendizagem. Se já tinha ali na sala de aula comigo, nesse contexto mais à distância, vai ter muito mais, né? A mim vai me caber o quê? A mim, professor, vai me caber o quê? Né? Fazer com que o ensino se torne de fato vivo, né? Porque muitas vezes a gente apenas acaba sendo, né, como pai idoso, né, dentro da pedagogia, aquele que conduz, né? E agora há uma inversão diferente, né? O que conduz também tem o protagonismo, que são os estudantes, que são os alunos, né? Então, a gente, enquanto professor, precisa estar muito bem
alicerçado de bons conhecimentos, de boas referências, de boas informações, e isso nos acaba colocando numa situação de eternos estudantes, mais ainda. Se isso já estava no nosso discurso, isso precisa estar na nossa vivência diária, né? Quer dizer, estudar não vai parar, não vai ser possível parar nunca, né? Então, quem falou isso há uns dias atrás foi o próprio Nova, né, que disse que o professor precisa ser um estudante. E, de fato, eu acredito nisso, a gente não para, não vai poder parar nunca, né? Então, essa cultura do professor ser estudante, ela também impulsiona uma cultura de colaboração, né? Uma colaboração efetiva em que a sala de aula e a escola, o diálogo entre pares, seja com os estudantes e alunos e conosco, professores, precisa ter vida dentro da escola. Isso tem que sair, né? Não pode ser só naquele momento em que a gente está reunido para aquela discussão única entre a equipe. Então, essa cultura de colaboração, a escola também vai precisar estar diferente, porque isso envolve barulho, isso envolve movimento, isso envolve trânsitos, né? Então, na medida em que há tudo isso, a escola vai ter movimento. Então, não vai ser possível mais aquele momento da aula. Eu vislumbro isso, né? Aquela aula em que está todo mundo fechadinho na sala de aula. E esse modelo já está ultrapassado, né? Até porque a hora que a gente retomar, né, no momento que a gente for retomar, né, esse normal já não deixou de ser normal, ele automaticamente vai estar diferenciado por N fatores, né? Eu estou muito voltada para a questão da metodologia, né? Minha fala toda está voltada para a questão do tema, mas se a gente pensar que a gente precisa trabalhar todas as competências que nós temos na BNCC, isso vai nos impulsionar a olhar o modo de ensinar de uma outra maneira, né? Claro, eu tenho várias observações da BNCC para fazer. No entanto, é a única coisa concreta e razoável que temos no nosso país. Então, é necessário que a gente também tenha pleno domínio disso, né? Então, ainda dentro do desafio que eu coloco, a tecnologia ela permite esse acesso muito mais aos nossos alunos nativos digitais, né? Que são as gerações dos nossos filhos, sobrinhos, sobrinhas, né? Do vizinho. Quer dizer, se você fala com o jovem, ele ouve música, ele joga, ele escuta que você está falando numa voz mais baixa que ele ouve em casa e está fazendo tarefa. E a gente pensa assim, como é que esses meninos, essas meninas conseguem fazer isso? Né? E eles fazem de uma maneira muito fluida, né? O que muitas vezes eu me coloco e penso, mas nossa, eu vou ter que ser mais flexível, mais do que eu penso que eu sou, né? Então isso é uma provocação. Então eu penso que isso está bem no campo também do momento do desafio, né? Posto aí por tudo isso. Paulo Freire, que não posso deixar de citá-lo, né? Ainda mais, né, fazendo marcas para o grande papel e o grande educador que sempre foi, né? Ele pressupõe que o ensino é alguém que aprende. Então, por favor, quando eu falo ensino, eu estou me referindo à aprendizagem. E quando eu estou falando da aprendizagem, eu também estou me referindo ao ensino. Então, é só para colocar isso no mesmo, na ação que tem essa sinergia, né? Que eu entendo que é a autonomia do conhecimento, né? Muito que bem. Então, o que eu penso, né, diante o que é essencial, né, a educação pública, né, em especial a pública, porque eu estou me referindo mais à pública, porque eu penso e estou vendo que as escolas privadas, querendo ou não, elas já estão se mobilizando há mais tempo, né? Então, existe aí um acesso mais garantido. Nós ainda, né, que é de onde eu tenho maior experiência do espaço público, né, das escolas públicas, inclusive da própria universidade, pensando também na formação docente, né, a gente precisa ver que a educação
ela merece também ampliar o seu universo de leituras, né? E fazer conexões com os estudantes, sejam eles em qual nível possa estar. É o aprender a aprender. É o aprender a aprender com todos. Isso é o que está sendo no chamamento, né, de potencializar o que é um pensamento crítico. Eu preciso olhar a situação e fazer minimamente uma leitura crítica. E a criticidade, ela não envolve somente a denúncia, ela envolve um processo de transformação, ou seja, como é que eu mudo essa situação minimamente, né? Para isso, o ensino remoto, ele, em tempos real de escola e de aula, ele vai precisar deixar de sair desse modelo só presencial, ele vai ter que flexibilizar também, né, a questão da interatividade. Aluno estudando individualmente sozinho, esse é um grande desafio, porque isso envolve autonomia. A gente fala da autonomia, mas nem sempre a gente contribui para que essa criança, esse aluno, esse estudante, esse jovem seja autônomo. Isso chama-se corresponsabilidade, né? Está chamando a corresponsabilidade, né? Então, esse espírito crítico ele tem que estar voltado para quê? Para uma ação. E essa ação ela precisa estar cerceada de uma consciência crítica, né? Para que a gente saia do processo da inação para o processo da transformação, né? E já me dirigindo para as situações mais finais, né, que eu espero que eu não esteja extrapolando o meu tempo aí, né, que a professora acaba sempre falando mais, por mais cuidadosa e linear que eu possa ser, né, o papel do professor, ele deixa de ser aquele que conduz, mas ele é o curador, é o orientador. O curador é aquele que é relevante no processo da informação disponível, né? Então, ele precisa qualificar, sim, as informações, o conhecimento, a pesquisa, o aprofundamento. É nós que sabemos isso, até porque a gente está estudando e busca, né? Então, curar isso, né? Ser o curador, escolhe-se de uma maneira de relevância, né? Para que esse aluno tenha a condição de olhar as suas aprendizagens até de maneira de mosaico, né? Com as peças dizendo o que tem maior significado, né? Que atividade é essa? O que querem de mim? Então, é um processo desafiador. O curador também ele precisa ter ter o sentido de cuidar. Cuidar do quê? Cuidar de cada um. Então, hoje o ensino, se já era individualizado, hoje se tornou muito mais, né? Eu me lembro que na época que eu fui fazer magistério, já faz um bom tempinho, diziam para mim assim, né, algumas professoras que hoje são minhas grandes amigas e minhas referências. Você precisa garantir que o outro que está à sua frente, ao seu lado, à sua volta, aprenda. Tem que ser uma ação incansável. Se a sua metodologia aplicada não foi com aquele, refaça. Descubra. Aí eu me perguntava, qual é a melhor? Ela fala, eu tenho professores que diziam e dizem até hoje, são escritoras, o que o aluno aprende. Então, não existe um modelo único, não existe essa linearidade, porque a cabeça da gente é plástico, né? Nas questões neurais, ela é flexível. Né? Então, curar é curar mesmo o que vai ser, né? Que qualidade é essa, né? Do material que vai se trabalhar. E orientar orientar o grupo, orientar a classe, orientar cada aluno, num diálogo extremamente respeitoso, num diálogo não excludente, olhar quem está ali na minha frente como uma pessoa, né? A pessoa humana, mesmo tendo todo o universo desfavorável. Eu sempre digo que o melhor lugar para essas pessoas que têm um universo não tão ideal, né? A gente tem muitas desigualdades no nosso país e tem muitas crianças e muitos jovens de extrema vulnerabilidade, o melhor lugar ainda é a escola, né? Então é o único lugar, na minha concepção, mas
que o dá, né, segurança, né? Mesmo no momento pandêmico, ainda é o melhor lugar, né, para guardar, para poder fazer essa orientação. E a questão do orientador também, ele precisa estar tendo um olhar competente, intelectualizado, afetivo e gerenciado de aprendizagem, né, da aprendizagem daquilo que ele se propôs. Nesse contexto, eu finalizo dizendo que o nosso mundo está conectado, o mundo, né? Não o nosso, mas o mundo, o planeta está conectado. Dessa maneira, nós podemos aprender em qualquer lugar, sem sombra de dúvida, né? A qualquer hora, né? E por múltiplas formas, de diferentes maneiras, né? A inovação pedagógica, ela depende da capacidade de cada um, né? De cada um de nós, de aprender de uma forma aberta, profunda, compartilhada, realizada, para que a gente se torne pessoas melhores. Acho que é isso, Leila. Espero ter cumprido a primeira parte. Obrigado. Já tá chegando um monte de perguntas aqui, pessoal. Nós vamos responder à medida do possível, né? Nós vamos dar uma continuidade na live, mas essas perguntas eu vou direcionar para cada uma delas, tá? A Ana Carla de Cachoeira, da Bahia, ela fez uma pergunta bacana e ela quer a sua opinião, Edneia. Então, por isso que eu já vou passar a pergunta direto para você. Ela fala assim, ó, depois desse período pandêmico, o ensino híbrido vai permanecer nas instituições de ensino? Então, o que você acha? Qual é a sua opinião vendo todo esse painel? Eu penso que ele vai permanecer não na instituição, mas em cada um de nós, né? Haja visto que estamos todos buscando ferramentas, buscando aplicativos, de preferência, de fato, gratuitos, né? Existem organizações internacionais falando de recursos educacionais abertos. Nós temos excelentes materiais. Então, eu não acho que a gente deva esperar a escola. Essa é a minha postura. Eu acho que eu sempre fui uma professora um pouco ousada, eu reconheço, né? Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco ousada, eu tenho isso, né? E eu acho que a gente impulsiona essa ousadia no nosso aprendizado e no aprendiz que está conosco, né? Então, eu penso que essas questões do ensino híbrido, a metodologia, ela está posta, né? O nosso aluno, eu vi outro dia, bem rapidamente, Leila, um dos meus sobrinhos tem 20 anos. Ele estava jogando, ele adora jogo. Eu nunca vi o meu sobrinho com muita interatividade social. Estou vendo mais agora, porque acho que vai ficando mais adulto. Mas ele teve sempre muita interatividade com os jogos. E um dia ele estava aqui comigo, a gente conversando, eu falei, qual é a moral da história desse jogo aí? Me explica. Ali eu vi todos os componentes curriculares. Ciência, química, física. E eu fiquei olhando, até comentei depois, eu falei, gente, que coisa fantástica, né? Um jogo que, num primeiro momento, eu refutava, eu vendo ele jogar, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui dá para tirar muita coisa. É do interesse desse meu aluno. Então, eu vou buscar outras... Isso vai me dar um trabalho imenso, me hercúleo, eu tenho plena convicção disso. Mas eu acredito que ele vem, se não por nossas mãos, pelas mãos dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Sim. Bom, nós não podemos esquecer que todo esse momento, né, pessoal, mexeu demais com vidas, com pessoas. Nós que estamos dentro da escola, né, agora não no presencial, mas continuamos nos bastidores, né, os professores cada dia se reinventando. Nós não podemos esquecer do processo de transformação emocional dos nossos alunos que está acontecendo, né? Nós não podemos esquecer das famílias, né? De como que está esse vínculo, como que esse nosso aluno está se sentindo, né? E eu pensei muito nisso. E por isso que eu convidei a professora Elci
porque eu falo que ela é uma conhecedora de pessoas, né? Ela conhece muito bem, ela lê muito a alma do aluno. Então, eu convido ela agora para participar do nosso bate-papo e estou vendo várias perguntinhas aqui, eu já vou falar, pessoal. Se a Elci já não responder ao longo da live, tá? Mas vou mandando aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a professora Elci, como a Leila já havia dito. Eu sou paranaense, professora de português, mas eu estou atuando na rede pública há mais de 25 anos no estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a Leila pelo convite, pela confiança, principalmente pelos elogios. Cumprimentar as minhas colegas, né, a Edneia, a Daiane, a professora Renatinha e a todos vocês que estão participando conosco. Espero que vocês interajam, que vocês gostem, para que esse momento seja realmente bastante agradável para todas nós. Eu me sinto muito à vontade e penso que, para mim, sobrou a parte mais gostosa da live, o tema mais gostoso. Então, eu me sinto à vontade de estar aqui com vocês, compartilhando as minhas experiências, o meu olhar do fazer pedagógico, os meus sentimentos no exercício dessa nossa profissão. E falando em sentimentos, eles estão muito conturbados nessa época que nós estamos vivendo, não é mesmo? E para começar a falar um pouquinho, para dar abertura à minha fala, eu escolhi um poema do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que se chama José. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Que diz assim: E agora, José? A festa acabou. A luz apagou. O povo sumiu. A noite esfriou. E aqui, Drummond, que me perdoe, mas eu vou acrescentar 2 versos ao poema dele. A pandemia chegou. A rotina mudou. E agora, José? E agora você? O poema retrata, principalmente, o fato do eu lírico estar perdido na vida, sem saber que rumo tomar. E eu achei bastante pertinente trazer esse texto pela situação que nós estamos vivendo. No início desse ano, nós estávamos numa certa zona de conforto, né? E de uma hora para outra, nós tivemos que mudar a nossa rotina, intensificar nossos hábitos de higiene, incorporar uma nova peça, um novo acessório, né, ao nosso vestuário, que são as máscaras. E tivemos que nos isolar. E eu penso que talvez isso tenha sido mais difícil para nós. E quando a gente pensa na situação do trabalho, na rotina nossa de trabalho, até então presencial, né, principalmente presencial, e de repente você se vê longe dos seus alunos, coisas que nem nos piores sonhos a gente imaginou uma situação dessa. O nosso ambiente de trabalho agora é a nossa casa. As ferramentas de trabalho são outras. E aí eu me vi, e agora, José, o que eu vou fazer? O que fazer? Como fazer? Tudo mudou. E nesses questionamentos, eu fui buscando assim, a minha experiência de trabalho, e eu me lembrei do primeiro dia que eu entrei em uma sala de aula. 20 anos de idade, recém-formada. Eu me lembro até que era o primeiro ano do ensino médio, todos maiores que eu, uma média de 35 a 40 alunos. E eu fui preparada para dar aula. A faculdade tinha me preparado para isso. Só que nesse primeiro dia eu percebi que só dar aula não ia ser o suficiente para que eu exercesse a minha profissão. Eu percebi que eu precisava educar. Então, eu seria uma educadora. E não apenas um professor que vai passar o seu conteúdo. Conseguem perceber a profundidade do termo educador? Voltando ao início da minha carreira,
eu tive que procurar caminhos. Eu comecei a procurar caminhos, soluções que me levassem junto aos meus alunos a resultados. Exatamente como nós estamos fazendo agora. Nós estamos diante de uma situação inédita, comparando ao meu início de carreira, e nós temos que dar conta do nosso trabalho e fazê-lo da melhor maneira possível. E se eu não tive muitas certezas durante todo esse tempo, pelo menos uma, eu acho que eu tenho. Que todo o processo ensino-aprendizagem, ele precisa ser desenvolvido em torno de um vínculo emocional. Em torno de o aspecto emocional, ele tem que ser levado muito em consideração. Quando eu falo um vínculo emocional, não significa que você tem que ter uma relação de intimidade com seu aluno, com suas famílias. Não. Há necessidade de se estabelecer um vínculo emocional entre aquele que passa, faz a mediação do conhecimento para aquele que aprende e vice-versa. Se não for dessa maneira, fica muito difícil de fazer com que o aluno se entregue a esse processo de construção de si mesmo. Quando se estabelece esse vínculo de amizade, que é fortalecido, o aluno se permite a se construir. E, neste momento, eu incluo o professor, eu incluo os gestores, eu incluo coordenadores, eu incluo a gerência, todos os colaboradores que estão envolvidos nesse processo. O aluno precisa perceber que a comunidade escolar toda, através da sua postura, de pessoas que são, do trabalho que desenvolvem, de que todos estão comprometidos com o seu desenvolvimento pleno. E ao professor cabe a maior parte da fatia desse bolo, porque nós somos os responsáveis por conduzir, por mediar o ensino-aprendizagem. E nós estamos mais ligados a esse aluno no dia a dia. Então, cabe a nós tentarmos, não estou dizendo para vocês que seja fácil, mas tentar despertar neste aluno esse desejo de querer aprender. Principalmente nesse aluno nosso de hoje. Falando muito da minha experiência, quando a gente estudava, as pessoas que são da mesma faixa etária que eu acredito que vão concordar, nós íamos para a escola sabendo o papel da escola na nossa vida, porque isso era incutido pelas nossas famílias, de que eu precisava ir para a escola para ser alguém, para ter informação, para ser alguém. E eu sinto que talvez o aluno de hoje ele não enxergue exatamente o papel da escola na vida dele. Por quê? Porque nós temos uma clientela que tem acesso à informação diariamente, a informação é muito fácil, né? Então, eles não têm essa mesma certeza que a gente tinha que para ser alguém precisa ir para a escola. E é por isso que, através do vínculo emocional, nós vamos conseguir despertar nesse aluno essa ligação com a escola. E partindo daí, ele vai despertar para a importância que a escola tem. O professor antes, ele ia para a sala de aula levando o seu conhecimento. Então, ele selecionava o conhecimento para ano e série que ele julgava necessário. Hoje, as coisas mudaram. O olhar pedagógico do professor, ele mudou. Hoje nós vamos para a escola e estão aí as novas disciplinas do Inova, que não nos deixam mentir, o projeto de vida. Então, a gente parte da experiência do aluno para esse nosso fazer pedagógico. Por isso, eu volto a insistir que, na minha opinião, é impossível que
ocorra o processo ensino-aprendizagem sem esse vínculo emocional, porque ele é um facilitador. E o respeito, a postura de todos, com o comprometimento no desenvolvimento pleno dele, é o caminho. Bem, mas como manter este vínculo com o meu aluno neste momento diferente, neste momento remoto? Eu penso que neste momento nós temos duas palavras-chave, que seria a criatividade e a abordagem. Criatividade, ela é inerente ao professor, né? Se nós não fôssemos criativos, nós não sobreviveríamos. Então, já é inerente. Então, as redes de ensino, elas vão lançar mão, por exemplo, a particular vão lançar mãos, que têm um acesso maior das ferramentas digitais, de lives, por exemplo, para manter esse contato com seus alunos. Nós, da escola pública, que também é a minha maior experiência, telefonemas, aplicativos, cartas sociais, em muitas situações. Agora, só manter o contato com o meu aluno é o suficiente? Não. Importa muito a abordagem, a maneira como este contato vai ser estabelecido. Imaginem vocês que se para nós essa situação está sendo muito difícil, que nós que temos assim uma estrutura, que temos uma certa maturidade, vai ser difícil. Imagina para os nossos alunos, suas famílias. São tantas situações que a gente não consegue nem imaginar. Então, eu quero ratificar o meu pensamento de que, para que o processo ensino-aprendizagem aconteça, é essencial que se estabeleça o vínculo emocional, que o aspecto emocional seja priorizado, para que depois nós consigamos atingir o aspecto cognitivo. E antes assim, para finalizar, eu queria falar um pouquinho para vocês de sentimentos pessoais, da complexidade da nossa profissão, porque diante de tudo que eu falei, a gente consegue perceber que não é fácil, né? Não é uma coisa que acontece com facilidade, é bastante complexa a nossa profissão. E nós temos o mau hábito, eu acho que é um mau hábito, de sofrer. Nós sofremos muito, nós nos frustramos demais, porque nós esperamos resultados imediatos. E por quê? Porque nós esquecemos que nós estamos contribuindo para uma formação de pessoas. E essa formação, ela não acontece de um dia para o outro. O pouquinho que eu faço, talvez eu não vou perceber dentro desse processo o efeito que causou. Mas eu preciso acreditar que o que eu estou fazendo vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Que lá no final, isso vai surtir um resultado. E agora eu vou usar a Leila e a Daiane como exemplo. A Leila, e a Edneia também, né, que foi coordenadora da Daiane. A Leila conseguiu, nesse processo de formação, visualizar o produto final, que é a Daiane. Ela está no mercado de trabalho. Ela hoje é uma diretora. Então, quando ela dava aula para ela, talvez ela não tenha visto a contribuição nesse processo de formação, né, de transformação. Então, nós não podemos, gente, nos frustrar tanto, sofrer tanto. Nós temos, sim, que abraçar a nossa profissão, procurar caminhos, fazer da melhor maneira possível, mas ter clareza de que nem todo sucesso e nem todo fracasso é responsabilidade só nossa do professor. Muitas esferas interferem nesse ensino-aprendizagem. Eu me angustio muito, e muitas vezes, assistindo a palestras, a formação,
eu fico ouvindo o que as pessoas falam e eu penso, meu Deus, só cabe a mim dar conta disso? Aí a imagem que me vem à cabeça, eu recebo uma pedrinha com uma trinca de um lado e uma sementinha da outra, que é meu aluno. E eu preciso plantar essa semente nessa trinca e fazer germinar e fazer florescer. E se eu não entender que é um processo e que eu vou ver o resultado e talvez nem veja o resultado dessa semente que eu plantei, eu vou me frustrar muito. Então, eu gostaria, antes de terminar, de ratificar novamente o meu pensamento de que nós temos, dentro da nossa profissão, de fortalecer o aspecto emocional, porque nós trabalhamos com pessoas, né? E de dizer para vocês, fiquem tranquilos, nós estamos fazendo sim a diferença. Talvez não vamos presenciar essa diferença, não vamos ter a oportunidade que a Leila está tendo de ver o produto final, mas com certeza nós contribuímos muito na vida de muitas pessoas. E é isso que eu gostaria de contribuir aqui hoje. Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha tocado o coração, que vocês tenham sentido, que sintam, né? Já tenham sentido como eu, e que vocês se tranquilizem. Muito obrigada, Lê. Ai, obrigado você, uau, né? E agora, José. E agora José. Né? Se as meninas quiserem comentar alguma coisa, tem uma pergunta aqui para a Elci, que fala assim, ó, é da Poliane. Eu acho que eu conheço essa Poliane, que é de Bauru. Como motivar os professores nesse momento de exaustão mental e aprender a usar as tecnologias para depois ensinar os alunos? Né? Então, se a Elci quiser responder, ou as meninas também complementar, fiquem à vontade. Bom, eu penso assim, que nós também precisamos ser acolhidos, né? Nós precisamos, a nossa diretora que está aqui e os outros diretores que estão nos assistindo, eu acho que nós precisamos ser acolhidos antes de fazer o acolhimento para os alunos. Nós precisamos receber um trabalho emocional, né, para estarmos preparados para tudo aquilo que nós vamos enfrentar. O professor sempre precisaria, na minha opinião, ter um apoio profissional psicológico, um acompanhamento, uma ajuda, para poder dar conta da complexidade de tudo que ele vivencia. Estar aberto às novas tecnologias. Nós temos também, falando por mim, esse mau hábito da resistência ao novo. Nós precisamos nos permitir a aprender, quer dizer, a permitir aprender, a gente sempre está querendo aprender, mas deixar de resistir a algumas coisas. E entender que, como eu já disse, nós estamos num processo de formação, de transformação e de evolução, não só dos nossos alunos, mas nossa também. Então, será que eu consegui responder a pergunta? Acredito que sim. Porque, na realidade, os professores muitas vezes ficam achando que está só, né? E aí a gente, nos unindo, a gente acaba se fortalecendo, trocando ideias, né? Tirando nossas dúvidas, e a gente sabe que a gente dá conta do recado, né? Às vezes o governo até deixa, porque sabe que a gente, no final, a gente vai dar conta do recado, né? E no começo do ano, eu acredito que todo mundo fez um planejamento para 2020, e a gente sabe que planejamento acontece em obstáculos, né, no meio do caminho, o planejamento não é engessado, graças a Deus, a gente pode estar modificando, e às vezes nem iria dar tão certo como a gente planejou, né? E eu vejo assim, como eu falei, as escolas se reinventando, os professores se superando, a busca de solução, né? E aí, falo uma frase de um grande filósofo antigo, São Beda, e a frase dele é assim, você tem 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora, né? Então, pensando nessa
nessa frase aí de sucesso, de buscar, né? Eu trouxe a Daiane para dar um raio-x para nós aí, né? O que ela acredita que vai acontecer, como está acontecendo, né? O que ela pode trazer para a gente aí para dividir, né? Seja bem-vinda. E depois eu vou falando as perguntinhas aqui, que tem algumas aqui no Face, no YouTube. Boa tarde, Fica à Leila. vontade. Boa tarde para todos que estão aqui nos assistindo. Fiquei aí com uma parte de grande responsabilidade, né? Fechar a fala depois de ouvir a Edneia, que para mim é uma referência, de ouvir a Leila, né, a todo momento, e quero dizer que estou muito feliz, já disse para ela que estou muito feliz com o convite, mas quero ressaltar, porque, como a Edneia colocou, a gente embarcou nessa aventura educativa aqui, né? Mas é sempre muito bom para nós mesmos, porque a gente leva muita coisa boa de toda a discussão que a gente participa, né? Então, para mim, foi assim um susto a princípio, né? De poder reencontrá-las, matar a saudade, de saber que fui lembrada, mas também uma alegria imensa e uma oportunidade de conhecer a Elci e a Renata, né, que eu não as conhecia, e agora pude conhecer, trocar ideia, e foi muito bom, está sendo muito bom, né? Espero que eu consiga dar conta aqui de passar um pouquinho das minhas impressões, né? Que esse é o meu objetivo, compartilhar com vocês, hoje na visão de gestora, né? Mas já passei por sala de aula, fui aluna há muito pouco tempo, né? Então, passar hoje um pouquinho da visão de gestora, mas também do pouco que eu agreguei de passar como aluna, professora, enfim, até chegar à gestão de fato, né? Para que eu possa dar início à minha fala, Leila, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês. Vou fazer isso rapidamente, tá? Enquanto você compartilha aí, eu vou ler alguns comentários que eu acho que as professoras vão gostar, tá? A Ângela Mello, ela falou assim, ó, essa motivação, ela deve ser inserida com amor, respeitar o tempo de cada um e dedicação. A Isabel Damasceno, ela fala assim, olha, que coisa bacana, os alunos se sentiram inseguros, assim como nós. O tempo faz seu papel na busca ativa, aos poucos se achegam, né? Olha que fala bacana. Que lindas, que orgulho saber que são minhas companheiras de trabalho. Ah, que bom! Eu peguei a delas, não foi cola, hein, gente? Não foi. Aí aqui tem um outro comentário da Vanessa, que ela fala assim, cada um tem dado o seu melhor. A socialização é muito especial para mim, né? E é verdade mesmo. A Ana Lúcia fala, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E é o que a gente está fazendo hoje, um trabalho em equipe, né? Só foi uma ligação minha e todo mundo falou, onde você vai me colocar, hein, Leila? Mas todo mundo veio, né, trazendo o seu melhor. Uma aventura de fato, né, Leila? Tá prontinho. Tá dando para visualizar a tela? Pode ir. Tá certinho, Daiane. Então, olha, eu coloquei aqui, né, o meu contato do Facebook. Eu não sou muito ligada às redes sociais, não coloquei o Instagram, porque o Instagram é meio que pessoal, eu não deixo ele muito voltado ao trabalho. Mas no Facebook eu coloquei o contato, porque, como eu destaquei aqui, né, esse é um debate que, para mim, Leila, não encerra aqui, né, e ele não deve ser encerrado aqui, ele deve continuar. Então, eu também me coloco à disposição para que a gente possa continuar essa conversa depois, via redes sociais, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, algo que eu possa contribuir, via e-mail, via Facebook, então eu coloquei aqui o contato por conta disso, tá? Eu também, na apresentação, me coloquei, né, e queria destacar que sou filha, sou irmã, sou tia, amiga, como muitas de nós, né, esposa, mãe, professora, não constou aqui, né, antes de diretora, mas nossa, sim, quanta coisa! Ainda, e diretora de escola. Então, nós, como mulheres, a gente agrega mesmo muitas funções, né? E às vezes se cobra por dar conta, querer dar conta e fazer tudo com muita excelência, né?
mas eu acredito que esse momento, ele também veio para nos mostrar que a gente precisa ir com calma, e que a gente precisa, sim, valorizar as questões do trabalho, as inovações e tudo mais, mas os contatos, a família, os amigos, isso veio muito à tona, né, nesse momento, porque a gente sentiu muita falta desse contato físico, enfim, né? Então, para mim, é assim o que eu me coloco, né, e vejo também já como aprendizagem nesse momento. Então, o nosso debate não começa, né? Não, aliás, começa aqui, não se encerra aqui, é uma discussão que continua na casa dos alunos, entre os professores, né? Na nossa comunidade, que é aquele âmbito que a gente vivencia, que a gente vive ali, e nas outras, né, comunidades mais distantes, entre os gestores, nas salas de aulas, sejam elas físicas ou virtuais, vai acontecer esse debate, enfim, a todos que estão envolvidos e prezam pela educação. Em relação a isso, eu também quero dizer que eu fico muito feliz em ver a emoção, né, na fala de vocês, e eu sinto isso também nos professores, e eu acredito que isso me motiva muito, em saber que a educação ainda mexe, ainda emociona, né? Porque eu sou nova ainda na educação, tenho um grande caminho a ser trilhado. Então, a gente precisa, às vezes, se motivar de alguma coisa. Isso me motiva muito, porque eu vejo que a educação ainda mexe com as pessoas, né? Só continuando aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Foi tudo de uma vez. Não, foi. Aí sim. Iniciando, né, nesse contexto inicial, quero retomar lá no início do ano letivo. Como é que foi o nosso início de ano letivo? Ele foi como sempre acontecia, né? Uma estruturação de calendário, cada um com a sua especificidade, tanto as escolas públicas quanto particulares. É previsto um recesso que antes não acontecia, né? 2 vezes ao ano, mas uma estruturação de calendário que sempre, né, acontecia. O movimento do Inova na rede estadual, que já insere a tecnologia no ensino, né? Tinha esse objetivo até então, mas um início de ano letivo muito comum, tá? Em março de 2020, então fomos surpreendidos com a situação que se instalou devido à pandemia, né? Pela transmissão do vírus, e ficamos todos muito assim chocados, né? Como uma das minhas colegas colocaram aí, ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer, e acho que a discussão ali nesse início foi: alguém já vivenciou uma paralisação nesse sentido, né? Então, muitos colocavam: não, nunca vi, olha, aconteceu uma outra pandemia, enfim, mas não foi nessa dimensão, né? Enfim, uma coisa muito nova. Um momento muito doloroso para muitas famílias, para a população em geral, a gente só vê, né, ainda subir os índices, né? Então, um momento muito doloroso. Eu tenho ali na minha comunidade escolar professores que perderam entes queridos, perderam 2 por família, então a gente tem que se solidarizar e tem que entender que o momento é de dor, né? Mas, em contrapartida, como a nossa discussão aqui é em torno da educação, também vale destacar que é um momento muito único, que nos dá uma oportunidade de mudança, uma mudança que pode sim ser permanente, né? Então, ela começa agora e ela pode sim se estabelecer, né? E aí, em meio a esse contexto aí inicial, a gente pensa, né, como disse a professora Elci, e agora, José, como será a escola? Como fica a qualidade da educação, né? Conseguiremos recuperar as habilidades que ficaram comprometidas? E aí eu destaquei uma fala do secretário, que ele coloca que são gigantescas as perdas, e são mesmo, né? Como acho que foi a Edneia que colocou, a gente tem a escola ainda como um espaço privilegiado de convivência, aprendizagem em todos os contextos, em todos os espaços, mas uma convivência única que a escola proporciona, né? Então, eu vejo dessa forma também, tá? Então, são questões assim que a gente pensa, temos respostas no momento? Não, mas nós temos que se perguntar e procurar,
respostas. Isso é muito importante. Instalado esse contexto inicial, né, a gente retomou as atividades totalmente 100% digital, né, total ensino remoto, todas as escolas tiveram que se adaptar mesmo, né, e eu, mesmo enquanto professora, sabendo da capacidade dos professores, muitas vezes vivenciando isso, tendo que se reinventar a cada momento em sala de aula, posso dizer que, assim, fiquei surpresa, né, com o protagonismo e a capacidade de se reinventar a cada dia, de dar uma aula mediada por tecnologia, sair de uma aula mediada por tecnologia, aliás, sair de uma aula que eu tinha o auxílio da tecnologia, perdão, né, e entrar, fazer meios para que a minha aula seja totalmente mediada por tecnologia, protagonizando aí esse ensino de maneira inesperada, cativante, se reinventando mesmo, né? Então, eu vi isso no grupo de professores que eu atuo, novidades chegando a cada momento, e eles procurando se reinventar, e vi isso também em todos os contextos que pude vivenciar, todas as formas que acompanhei aí, né, acontecendo. E aí a gente vivenciou muito, estamos vivenciando esses novos formatos de ensino, né, que eu coloco aqui para vocês. Teve que acontecer um estreitamento da comunicação entre a comunidade escolar e a gestão, essa busca, né, que a IOC colocou que na escola estadual, ela é, muitas vezes, por meio de telefonema, contato lá na casa da família, não tanto como na rede particular, que já está mais estruturada um pouco, né, e a transmissão das aulas chega aí sempre de forma online, às vezes na rede estadual a gente tem alguns desafios, né, e muitas vezes foi necessária essa comunicação, um contato mais direto com as famílias, né, a fim de chamar eles, de colocar a par da situação, de buscar esse engajamento dos alunos, né, porque essa questão do engajamento, dessa corresponsabilidade, desse protagonismo do aluno, que foi falado aqui, e eu acho que vale destacar, porque ela é imprescindível para o ensino daqui para frente, é um problema mais cultural do que relacionado à oportunidade e acesso, na minha opinião. Eu vejo dessa forma, né? Porque a gente vê, é claro, que muitos têm a dificuldade do acesso, né? A gente tem uma desigualdade muito grande ainda no país, mas, por exemplo, no contexto que eu vivencio, a maior parte dos alunos tem esse acesso, mas talvez não tenha esse apoio familiar, essa questão cultural, essa responsabilidade, essa organização, esse compromisso, e eles precisam de ajuda, né? Então, é estreitando essa comunicação, é estabelecendo um elo entre o professor, o aluno, a equipe gestora, a gestão, a família, que a gente vai construindo, né, esse processo mesmo, né, e desenvolvendo as nossas ações. A partir desse momento, a gente vem sendo muito cobrado sobre o registro dessas ações, né, porque o ensino tem que acontecer, e a gente tem que ter evidências de que isso está acontecendo para garantir, né, o ano letivo, tá? Mas, em contrapartida, a gente precisa seguir na linha de garantir esse protagonismo do aluno também, e não só focar nas ações do professor, né? A gente precisa dessa parceria. Então, os professores estão se reinventando, eles estão se desdobrando, a escola está criando oportunidades, todos estão discutindo, tá? E a família, o aluno, qual o retorno dele, né? Então, a gente tem que ter também, trabalhar em cima desse protagonismo, cobrar, apoiar, né, acolher, mediar tudo isso. Eu vejo isso como importante também para a gente discutir aí, né? E acho que nesse momento também a gente vai trabalhar muito com dados, né? A avaliação, ela vai ser muito imprescindível, né? Ela vai nos possibilitar levantar dados para verificar como é que está essa aprendizagem, como é que anda essa aprendizagem, né? E eu vi uma fala da relatora do Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Helena Guimarães, em que ela sugere que essa avaliação
comece pelos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, né? Inicie, porque será difícil avaliar a aprendizagem de todos os componentes ao mesmo tempo, mas a língua portuguesa e a matemática, ela está envolvida em todos os componentes curriculares, e aqui a gente cai na questão da interdisciplinariedade que a gente vinha falando, né, desde o magistério. Eu peguei muito essa fala, né, essas palavras, modismos que vêm, alguns ficam e acontecem, como a Leila iniciou bem, né, a interdisciplinariedade foi uma delas, né, eu peguei bastante essa fala e essa época, e a gente não deixou de vivenciar isso, né. Então, a gente tem hoje esse contexto. Possível retorno às aulas, que hoje a gente já fala, né, já vê que em algum momento as aulas irão retornar, né, e a gente vai ter que lidar com isso. Eu vejo que esse retorno vai acontecer, né, em algum momento mesmo. Será um grande desafio, eu penso que um desafio único, né, a abertura será gradual, devagar, né, e aí entra o ensino híbrido, né? A questão de mesclar o ensino remoto com a educação presencial, né? Que já acontece na educação superior, e acredito também, penso que agora sim, uma tendência também na educação básica, né? Presencial, complementada por atividades não presenciais, o que resulta nesse ensino híbrido, né? Então, parte das atividades presenciais e parte das atividades o aluno desenvolver em casa de forma remota, né? Para que isso aconteça, esse ensino de fato aconteça, além de tudo isso que a gente já falou, vale destacar a sustentação do mesmo, né? A tecnologia, que ela vai mediar toda essa situação, né? E aí, vale o quê? Vale o entendimento dos gestores, que é um processo de mudança, né? O gestor acolher esse movimento, ser mesmo flexível, como já foi falado aqui, ter essa cabeça, né, aberta e trabalhar em cima de formação, ter essa percepção, trabalhar com esses dados. Então, isso será muito importante daqui para frente, né? E aí eu destaco algumas palavrinhas que resumem isso. Planejamento será muito importante, né? Nada pode acontecer da noite para o dia. Tudo tem que ser muito planejado, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, né? E aí tem o papel do gestor, como eu destaquei, no planejamento dessas ações, né? Entender que ele está lidando com pessoas. O carinho, a empatia, que muito se falou nesse momento, tá? Que não tiver essa empatia, não tiver esse carinho, esse amor pelo que faz, também fica difícil. A preparação e a formação. A gente precisa, enquanto professor, eu falo enquanto gestora, tá a todo momento se preparando, estudando, entendendo, né, o momento, entendendo cada resolução que sai, cada decreto, entendendo até uma fala daquele professor angustiado que vem para a gente querendo saber, mas o que eu faço e vai ser assim? Então, a gente precisa dessa formação, né? A gente tem que se preparar para tudo isso. E aí, contar com a avaliação para reorganizar as atividades, pensar no que ficou, o que foi possível trabalhar, o que não foi possível até então, o que eu tenho que retomar, né? Porque, gente, é assim, é uma questão de prática, de cultura, e isso a gente não muda da noite para o dia, né? É como eu venho falando, é só o começo desse movimento. A gente deve buscar promover uma mudança que se instale, né? Mas isso vai acontecer ao longo dos próximos anos aí, né? A gente tem que ter essa consciência também, tá? E depois, coloquei aqui destacando, né, o contexto pós-pandemia. Depois de tudo isso discutido em continuidade, o que a gente pode esperar, na minha percepção, em relação ao contexto de pós-Covid, né? O ensino híbrido continua, como foi perguntado aí, como será?
E assim, eu posso dizer que eu não tenho respostas, né? A gente não tem respostas assim definidas, claras. A gente pensa, tem as nossas impressões, os nossos dados, né? Mas tem algumas coisas que tem que ser dita, tem que ser dita, né? Algumas coisas que tem que serem ditas. É previsto na LDB, na Lei 9.394, de 20 de dezembro, como eu coloquei para vocês, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, são princípios, né? Aqui eu destaquei só o primeiro: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, hoje, esse artigo aqui, ele se torna mais abrangente ainda, né? Como que a gente vai fazer para garantir essa igualdade, essa equidade de condições de acesso, de permanência e de aprendizagem para esse aluno, né? Então, é papel do Estado garantir essa equidade, estamos todos envolvidos, né? Há um plano de retomada dessas aulas que procura minimizar um pouco dessa diferença, trabalhando com base nessa citação da LDB, né? No momento que o secretário coloca e propõe que o retorno seja ao mesmo tempo para todas as escolas, né? Mas nós sabemos que a questão da equidade, ela vai muito além disso. Ela demanda incentivo financeiro, políticas públicas, um olhar diferenciado para a educação, e a gente está carente um pouco de algumas coisas aí nesse sentido, né? O ensino remoto como realidade permanente, formação continuada, com ênfase na tecnologia, a fim de garantir a motivação dos alunos, para mim é uma coisa que permanece, se não na instituição da forma que tem que ser, né, a passos lentos, mas para a gente, enquanto educadores, a gente já entendeu que agora é diferente, né, que aquilo que acontecia de forma improvisada, agora precisa ser mais estruturado, mais elaborado, né, e os aspectos socioemocionais que agora eu vejo, assim, que é o momento também de se discutir, de se olhar, né, de termos esse olhar para o indivíduo, para os professores, que também estão aí com uma sobrecarga, né, com tanta mudança, uma sobrecarga de sentimentos nesse momento, né? Então, a gente tem que trabalhar com esses aspectos socioemocionais, desenvolver essa competência, né, de permitir que o indivíduo lide com essas próprias emoções, nós mesmos, né, e trabalhar isso todo no contexto escolar. E uma revisão, reflexão dos conteúdos aos quais a escola concentra seus esforços. Então, para mim, gente, isso daqui é muito significativo, eu posso dizer, né? Essa revisão e reflexão dos conteúdos. Porque agora, mais que nunca, eu entendo que o aluno ele tem que ter claro onde ele vai aplicar aqueles conteúdos que a escola tem trabalhado, né? Para que ele vai usar aqueles conteúdos? Ele tem que vivenciar essa aplicabilidade dos conteúdos. Então, eu acho que a BNCC foi um começo, né? A discussão em cima dela, mas eu acredito que ainda muito tem que ser revisto e refletido em cima dos conteúdos que a escola tem ofertado aos alunos, né? Novo momento que precisa do comprometimento de todos e realmente uma união de esforços. Então, assim, é um novo momento, não dá para não dá para se perpassar por esse momento sozinho, só a gestão, só os professores, só a secretaria, só o Estado, as políticas públicas. É uma união de esforços, né? Por isso dessa discussão, de muitas outras discussões, porque tudo só vai acontecer com essa união mesmo, né? E aí eu coloquei uma fala do secretário aqui. Leila, para mim está cortando, eu não consigo ler a citação na íntegra. Você pode ler para mim aqui, fazendo um favor? Deixa eu ver que para mim aqui também cortou, viu? Não está aparecendo a tela, né, por conta do... Peraí. Leia, eu consigo visualizar. Isso, lê para a gente então, Edneia. Eu acho que a igualdade precisa ser preservada. Não dá para dizer que a provada pode voltar antes.
Quando autorizamos, será para todos. Secretário Rocieli Soares. Desculpa, tem um erro aqui, é que a privada, a rede privada. Eu ia fazer a correção privada. Então, uma fala, né, do secretário, destacando que pouco dessa igualdade, né, que procura se garantir essa igualdade, quando autorizar será para todos, pensando nisso, mas para mim eu quero dizer que a igualdade e a equidade vai muito além desse retorno igual, no mesmo momento para todos. Né? E aí, já finalizando um pouquinho da minha fala, que é um pouco mais burocrática, né, esse parâmetro aí que eu tentei passar um pouquinho para vocês, essa retomada, eu não podia deixar de destacar um lado emocional, que nesse momento, para mim, é o que tem que ficar, né? Então, coloquei uma fala de um psiquiatra suíço, eu não conhecia, conheci via redes sociais, algumas citações dele, venho acompanhando, né? Que diz, conheça todas as teorias, domine todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, é uma lição, né, principalmente enquanto gestora, enquanto professores, nós que lidamos com pessoas, esse toque na alma humana, ele deve ser priorizado quando a gente fala de educação, quando a gente fala de ensino, né? Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, nesse contexto que a gente está vivendo, o olhar que a gente pode e deve desenvolver para o lado das relações humanas. Acho que dei uma resumida aqui, Leila, desculpa se eu me estendi muito. Não, ótimo, fica à vontade aí. Eu quero ler alguns comentários e algumas perguntas aqui que está chegando no Face, pelo YouTube. Tem uma professora que ela fala se vocês podem falar rapidamente a diferença entre o remoto e o híbrido. Acho que a professora Edneia pode falar aí para a gente, se alguém quiser complementar. De uma maneira muito simples, o remoto é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, e que a escola está colocando aí à disposição dos alunos, né? Que está meio que substituindo as aulas, vamos colocar assim. E o ensino híbrido, ele tem o papel das tecnologias digitais, né? Ele une todas as outras ações, inclusive o remoto, né? Utilizando aí as tecnologias digitais. Ô, Leila, só para esclarecer uma dúvida, eu interrompi o compartilhamento da tela ou ainda está disponível? Sim, não, já interrompeu. Legal. Uhum. Tá? Ó, tem um comentário aqui da Juliane Souza, ela fala assim, ó, um ponto positivo é que consegui me aproximar emocionalmente de alunos que em sala não tínhamos tanta afinidade. Dá para ter uma grande noção pelos stories e que eles postam no Whats, né? Ela faz esse comentário e vem bem de encontro com o que a professora Elci falou, né? Dos professores com esse vínculo com o aluno. Né? A Gisele fala, penso que não somente os alunos estão com sentimentos e emoções à flor da pele, nós, enquanto educadores, também estamos vivenciando um turbilhão de sensações e emoções. Então, a gente percebe aqui que o pessoal, eles estão mesmo carente de saber o que vai acontecer, né? Como isso tudo tá acontecendo. Bom, eu queria pedir considerações finais para vocês, o que vocês podem falar, né, para muitos estudantes, professores que estão começando agora na carreira, professores que já estão há tanto tempo e que às vezes se veem desmotivados, porque às vezes são tantas cobranças que vêm, né, e normalmente o diretor tem que fazer essa cobrança, porque vem lá de cima, né? E aí os professores falam assim, nossa, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de entrar num simpósio, mesmo nesse momento de isolamento, os professores estão exaustos, né? Então, qual a palavra que vocês podem dar, né? E para ajudar o professor a não desistir, como algumas colegas minhas que já desistiram, né?
E o que vocês podem agregar aí para essas pessoas? Eu gostaria, Leila, de agradecer a contribuição de todos aí pelo chat, né? A gente fica muito feliz por essa participação e retomar um pouquinho a fala dessa, eu não me lembro, desculpa, mas eu não vou lembrar o nome, onde ela disse que estreitou as relações pelos aplicativos. Olha que interessante, às vezes o aluno pelo aplicativo, ele se sinta mais à vontade em colocar os seus sentimentos do que de forma pessoal. Achei muito bom, achei muito legal. E para finalizar, como você pediu, para fazer as considerações finais, eu digo que nós, profissionais e pessoas que estão em processo de evolução, nós precisamos sempre estar nos questionando, fazendo perguntas. Por quê? Porque as perguntas são molas propulsoras que nos levam a evoluir. Né? Enquanto as respostas nos estagnam, as perguntas nos inquietam. Então, nós temos sempre que estar nos perguntando. Nós, profissionais da educação, nós estamos na linha de frente da formação e transformação de pessoas, que nós temos que estar abertos ao novo e que nós temos que sempre estar nos perguntando, e agora, José? Porque se estivermos, com certeza nós estaremos no caminho certo. Não nos angustiemos, como eu já disse durante a minha fala, porque nem todo sucesso, nem todo fracasso é responsabilidade só nossa. Então, nós temos que nos tranquilizar, principalmente nesse momento, e viver a nossa verdade como educador. Muito obrigada, quero agradecer imensamente, novamente, por ter participado desse momento com vocês e com todos que estão assistindo. Um abraço a todos. Nós que agradecemos. Eu que agradeço, né? Particularmente, eu agradeço. Alguém mais quer falar alguma coisa? Daiane, Edneia? Fico feliz por essas participações, né, no chat. São falas que contribuem bastante com todo o grupo, né? E fico feliz também de partir aí, ouvir algumas falas de amigas, professoras da escola em que eu atuo, e dizer que é isso mesmo, é se reinventar a todo momento, é perceber, né, ter essa tranquilidade para perceber em que momento eu afeto o meu aluno, de que forma eu afeto o meu aluno, né? E, para mim, o que fica assim é que a gente precisa acreditar na educação pública. A gente tem que acreditar. Eu sou fruto da educação pública também, como a Edneia falou, né? E sou fruto aqui de professores que me motivaram, que me influenciaram. Tá aqui as meninas, né, como exemplo disso. Então, nós, enquanto professores, a gente tem que entender que a gente faz, sim, muita diferença na vida de muitos alunos, de muitas famílias, né? Às vezes até aquele aluno que estava perdido, não sei que rumo tomar, né? Vou para onde o vento me levar. Na fala de um professor, num simples momento que ele vivenciou ali, ele retoma o eixo da vida dele e tudo segue como uma coisa inexplicável, assim, né? Então, a gente tem que acreditar na educação e acreditar na educação pública e no poder que a gente tem de influenciar os alunos, as famílias, né, e as pessoas num contexto geral. Também quero agradecer, acho que foi um ótimo bate-papo, uma oportunidade única. Obrigado, viu, Daiane? Obrigado mesmo. Acho que acalma um pouco o coração, né? E que era essa a ideia, né? Bom, eu também quero agradecer. Professora Edneia. Também quero agradecer. Eu me emociono sempre. Eu sou das águas, né? Eu sou de março, então faz todo sentido as emoções estar sempre muito afloradas, né? Mas foi uma tarde realmente extremamente gratificante. Dizer que não estamos sozinhos, não podemos estar sozinhos e não vamos deixar que nos deixem sozinhos, né? Vamos nos juntar, vamos dar as mãos. Eu acho que a questão do chamamento aqui remoto, acho que a gente pode criar grupos, tem já acontecido isso nas suas unidades, mas eu acho que legal, né, ter a inserção de outros colegas, outro chamamento, pegue alguém que é mais afeito a estudar, vamos compartilhar. Conhecimento, ele só vale se ele tiver fluidez, né? Se ele for compartilhado. Eu não guardo, não adianta eu ler 500 milhões de livros e guardar eles todos, o conhecimento para mim.
né? Isso não faz parte de nós, educadores. Então, se juntem em grupo, discutam, divergem também, que isso é importante, ter a divergência, né? Fazer outros tipos de contraponto. Então, não se sintam sós, né? Não deixe que o professor, cada um de professor, esteja se sentindo só. Eu acho que a Daiane trouxe o Carl Juckman, que eu gosto muito, né? E que é isso, vamos cuidar de nós, pessoas. Eu acho que a pandemia tem nos feito esse chamamento, né? A vida, né? Que é lugar melhor onde tem vida na escola, né? E a escola temos a formação estruturada, mais normal, né? Formal, mas a escola também é nesses espaços remotos, né? Usando aí de maneira muito propositiva as tecnologias dentro do ensino híbrido, né? Utilizando cada uma delas a nosso serviço, ao serviço de aprender, ensinar e aprender. Então, foi um prazer. Pena que eu não pude ver todos os chats, mas, Leila, eu me coloco à disposição aí no e-mail que você tem, né? Depois eu passo outro, que é mais para esse cunho aí da gente poder estudar junto. Eu estou à disposição e gosto. Eu acho que é isso, né? Só aprendemos. Não, obrigado. Bom, obrigada. Eu ia falar exatamente isso, que o e-mail de vocês, das professoras, vai ficar na descrição, né, lá no canal do YouTube do Recapitulando, e se vocês tiverem dúvida, encaminha, né, ou para o Recapitulando eu repasso, ou diretamente para elas. A ideia é essa mesmo, né, é a gente mobilizar e o porquê não, né, porque nós, professoras, não podemos nos unir mais, né, tirar esse rótulo de que os professores não são unidos, nós somos sim, nós podemos alcançar o melhor, né, e diminuir esse espaço que existe entre a escola pública e a escola privada. Eu também sou fruto de escola pública, me formei numa universidade pública, acredito nos meus professores, sempre acreditei, e gosto de aprender sempre, gosto de dividir, e todas as vezes que eu precisar, eu sei que as pessoas que são minhas parceiras vão estar aqui sempre, né? Eu sou muito abençoada porque ninguém nega nada para mim. Ninguém nega nada para mim. Então, acho que eu estou fazendo um trabalho direito. Mas eu gostei muito de vocês. Assim, tem bastante gente que participou no Facebook, aqui no YouTube. Alunas da professora Elci, falou, ai, que emoção eu ver a professora Elci de novo. Né, a Marina, mandaram um recadinho no WhatsApp, que não dá para ver tudo, que eu olho uma tela, olho lá, que eu também estou nessa de aprender, né? Às vezes as pessoas falam, eu não sei mexer, mas, né, nós estamos aprendendo. E falar para todo mundo seguir o Facebook lá do Recapitulando, quem tiver alguma ideia e quiser mandar, eu posto também, porque a ideia é compartilhar conhecimento para pais, para alunos, para professores, né? E contem comigo sempre também. Obrigado, meninas. Não sei mais nem como agradecer, viu? E então, professora Elci, Daiane, eu também amo muito, muito, muito. Fiquei muito feliz. A Renata, então, que levou essa acessibilidade à comunidade surda, que é a minha área, é a minha praia, é o que eu amo fazer, né? Então, eu só tenho a agradecer, viu, meninas? Muito obrigado mesmo. E a todo mundo que participou, né? Todas as pessoas que participaram, Aline, Ana, Ângela, que a Thaís está aqui, fala o nome das pessoas que está me ajudando aqui, Jordana, Isabel, Juarez, Júlia, nossa, tanta gente que não dá nem para falar todas, mas muito obrigado, viu, meninas? E aí a nossa live chega ao fim, é uma pena, mas a gente se vê breve, se Deus quiser.